A paz do Senhor, igreja. Pamela aqui falando do canal O Desafio da Restauração. Vamos orar, igreja? Deus tem uma palavra para nós, amém? Pai, em nome de Jesus, peço a Ti, Senhor, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para falar ao nosso coração, para nos ajudar a compreender com clareza a Tua palavra. Que não seja eu falando, mas o Senhor. E que o Senhor, meu Pai, nos ajude, Senhor, a nos posicionar da maneira correta. Deus, tira todas as distrações, tudo aquilo que tem nos atrapalhado de ouvir a Tua voz e nos ajude a ouvir e a obedecer a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Amém. Igreja, hoje nós vamos falar sobre não se trata só de você, mas do futuro dos seus filhos. Amém? O que nós vamos ler na Bíblia é Salmo 127, versículo 3 ao 4. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Amém? Igreja, você acredita? Eu tinha gravado tudo e perdi tudo que eu gravei dessa palavra. Que o Senhor nos conceda a graça para que eu possa passar tudo para vocês novamente. Igreja, é o seguinte, essa palavra é muito forte, porque o processo de restauração, quando uma pessoa desiste, né, do processo de restauração, ela não desiste só apenas da chance dela ter uma família restaurada, dela viver algo novo em Deus, mas ela também está desistindo do futuro dos filhos, está desistindo de ter uma vida, de ter a oportunidade de poder viver algo maravilhoso na vida dos filhos dela, de ter o cuidado do Senhor sobre a vida dos filhos. E por que, Pamela, você está falando isso? Estou falando isso, igreja, porque eu sou filha de pais separados. Quando os meus pais se separaram, eu tinha mais ou menos de 8 a 9 anos. E foi muito difícil para mim e para o meu irmão, né? Nós sofremos demais. Minha mãe se envolveu com outro homem. Esse homem, ele nos fez sofrer muito. Ele colocava a gente de castigo o dia todo. Não era um castigo assim de alguns minutos, era o dia todo. A gente ia para a escola, voltava para casa, comia, entrava no quarto ficava até de noite, até no outro dia para a escola. E assim, se a gente fizesse, quando acabava o castigo, que era mais ou menos de um mês que ele colocava, quando acabava o castigo, se a gente errasse qualquer coisinha, voltava de novo. Então a gente vivia, parecia um cárcere privado. E a minha mãe, totalmente perdida, cega, ela não se posicionava, ela não falava nada, ela entregou a gente nas mãos de uma pessoa que não gostava de nós, que não queria o nosso bem, que só nos fazia sofrer. E o quanto que isso foi tão ruim na minha vida e na vida do meu irmão. Eu tenho mais 3 irmãos, né? Então, assim, fora isso que eu falei, né? Os meus irmãos, todos eles se envolveram com drogas, né? E ainda estão nessa situação, uma situação terrível, os frutos de uma destruição familiar, né? Os frutos de você não ter uma estrutura familiar dentro da sua casa para os seus filhos, né? A imoralidade sexual. Então, assim, tantas coisas que o inimigo destruiu, acabou, né? Com a nossa família, com a família dos meus pais, né? Com tudo aquilo que eu e os meus irmãos vivemos. Foi muito sofrimento, igreja. E eu falo assim, eu sou a única cristã entre eles. E eu falo que eu tive, na verdade, foi muita graça e misericórdia de Deus, porque o Senhor me deu uma oportunidade de conhecê-lo e Ele mudou a minha vida, porque senão era para mim estar na mesma situação que os demais. E hoje a luta é muito grande para que eles voltem, para que eles conheçam ao Senhor, ou alguns que voltem para Deus, dos meus irmãos, por conta dessa consequência, né, a semeadura, né, o fato de que um dia
A minha mãe, ela escolheu este homem e desde então ela nunca mais não, perdão. E desde então ela totalmente se perdeu, ela vivia só para ele, ela esqueceu dos filhos, que é o que muitos fazem, né? Quando encontra uma pessoa, esquece dos filhos que teve com o cônjuge que foi embora ou que traiu, né? E, tipo assim, como se as crianças tivessem culpa de alguma coisa, né? Então, igreja, essa palavra é uma palavra para que vocês acordem, porque quando o inimigo destrói uma família, ele não destrói apenas um adulto, ele destrói no mínimo 2 ou 3 da família, né? E tenha certeza, escute o que eu estou dizendo para você, ele destrói seus filhos, sabe? Eu ouvi testemunhos de pessoas que os filhos apanhavam de outras, do outro homem ou da outra mulher que a pessoa, em vez de lutar pelo casamento não, do cônjuge que foi embora. Também tem situações de pessoas que desistem da restauração, vai para uma segunda aliança e aí, além de ter aquela situação de, como eu falei que foi o que aconteceu com a minha mãe, né, esquecer dos filhos, deixar os filhos por conta de uma pessoa que a princípio pode até parecer boa, mas depois, gente, misericórdia, como a gente sofreu, né? E seus filhos também, eles não precisam passar por isso. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil você olhar para o seu cônjuge e ver, às vezes, até o cônjuge desprezando seus filhos. Agora, imagina uma pessoa que possa ser, na sua frente ser uma coisa, nas suas costas ser outra. Uma pessoa que possa dominar totalmente a sua vida. E outra, o preço da segunda aliança não vale a pena. A minha mãe, ela perdeu tudo que ela tinha, tudo que ela saiu da separação do meu pai, ela perdeu. Nós, eu e meu irmão, não aguentamos por muito tempo essa situação, pedimos para ir morar com meu pai, fomos embora. Os meus irmãos, como eu falei para vocês, entraram nos vícios, na imoralidade sexual, e tantas coisas terríveis aconteceram, né? E isso tudo, igreja, o meu pai, ele teve a oportunidade de poder lutar pela vida da minha mãe, mas ele não lutou. E o preço foi muito alto. O preço hoje foi nas nossas vidas, na vida minha e dos meus irmãos. E do meu irmão, eu tenho só um irmão, né, por parte de pai, né. Então, assim, os outros também, os filhos da segunda aliança, totalmente desestruturados. Tudo aquilo que esse homem fazia com a gente, ele não fazia com os filhos, e os filhos totalmente perdidos, né? Então, assim, não vale a pena, igreja, não vale a pena. Eu lembro que quando eu estava no deserto, Senhor, às vezes eu estava cansada já de lutar, e aos meus olhos, por muitas das vezes eu olhava e eu não via nada, mas Deus estava fazendo, era eu que não sabia. Fiquei sabendo depois. Então, igreja, eu comecei, às vezes eu ficava muito triste, ficava muito mal, e eu começava a falar para Deus que eu queria desistir, pedia para o Senhor até mesmo tirar a minha vida, falava para Deus, Senhor, tira eu e minhas filhas daqui, Senhor, deixa Ele com quem Ele quiser, mas retira a gente deste mundo, deste lugar, pelo menos a gente vai estar com o Senhor, não tem problema nenhum. E Deus sempre falava para mim que não, que nunca queria deixar o meu cônjuge aqui e tirar nossas vidas, né? E fazer aquilo que eu estava pedindo, né? E às vezes eu pedia para o Senhor, falava, Senhor, eu não aguento mais. E Deus falava para mim, filha, não desiste. Filha, olha para suas filhas. Como se Deus estivesse falando assim, olha, filha, se não é por você, que você não está tendo forças para lutar, olhe para elas, luta por elas. A minha menina tinha acabado de nascer, a igreja estava grávida quando eu me separei. Então aquilo começou a gerar uma revolta em mim. Eu falava, meu Deus, né, eu não aceito isso, pai. Minha filha nem teve oportunidade de conviver um dia com o pai dela, perto dela. Não teve nada, Senhor. Ele foi tirado, né? Ele saiu daqui, ela perdeu essa oportunidade. Nem um pouco ela pôde ficar com ele. Bebezinha, gente, miudinha. E então
o Senhor começou a falar muito ao meu coração: filha, não se trata só de você, se trata do futuro delas. Lembra de tudo que você passou. Será que é isso que você quer que elas passem? Porque isso, igreja, é algo até mesmo hereditário. Porque os meus pais se separaram e aí, quando chegou na minha geração, eu também passei por esse processo de separação. E Deus falava comigo que eu tinha que quebrar aquilo. Ou você quebra a maldição, ou a maldição te quebra, né? Então, o Senhor falava de muitas maneiras comigo. Mas uma das que mais me fazia permanecer, uma das maneiras que Deus realmente falou ao meu coração, que não me deixou desistir nos momentos mais difíceis, foi as minhas filhas. Foi saber que elas poderiam passar por tudo o que eu passei, por todo aquele sofrimento. Foi imaginar que elas poderiam ser filhas abandonadas, filhas até mesmo estrupadas, violentadas, porque a gente não sabe quem que a gente pode colocar dentro da nossa casa. Tinha 2 filhas meninas, né? Então, assim, a gente nunca sabe. Às vezes a pessoa na sua frente é uma coisa, nas suas costas é outra, né? E fora todo o sofrimento que eu passei na minha infância, e eu lembrava daquilo, e o Senhor falava: não permita que suas filhas vivam isso. Isso foi algo que me fortaleceu para não me envolver com nenhuma outra pessoa no processo de deserto, e também para mim não desistir da minha família, né? Então, igreja, eu falo para vocês, deixe o Espírito Santo falar com vocês. Não permita, não entregue os seus filhos para Satanás. Não se trata só de você. Se você está sem forças de lutar por você, olhe para os seus filhos. Olhe para eles. Olhe para eles. Não pense que a sua escolha vai poupá-los. Você pode trazer a bênção, mas você também pode trazer a maldição sobre eles. Filhos sem uma estrutura familiar. Filhos sem o pai e a mãe ali para auxiliá-los. Com o pai e a mãe já não é fácil, imagine sem, igreja. Num mundo onde tudo tem levado as crianças, os jovens, né, a fazer tudo aquilo que é contra a vontade do Senhor. E essas crianças, esses jovens, estão, a maioria das famílias destruídas. Eles estão se drogando, se viciando, se prostituindo e fazendo tantas coisas terríveis, né? Então, igreja, vamos permanecer no Senhor. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Olha para os seus filhos. Peça para o Senhor falar com você. Se isso que eu estou falando tem sentido, peça para o Senhor mostrar para você. Peça para o Senhor te ensinar isso. Não deixe seus filhos pagarem preço pelos seus erros. Igreja, preste atenção. Talvez você está vivendo isso pelos frutos dos seus erros, pela escolha errada. Talvez quando você se envolveu com o seu cônjuge, quando você escolheu o seu cônjuge para ser a parceira ou parceira da sua vida, você nem quis saber a vontade de Deus. E aí hoje você colhe os frutos da sua decisão. Mas para Deus, igreja, aliança é aliança. Aliança, você pode pegar uma aliança, você pode ver que ela não tem uma abertura em volta, né? Ela é fechada, ou seja, é inquebrável. Não tem como você cortar ao meio e quebrar a aliança. A aliança para o Senhor é algo sério, e diante do Senhor, isso te dá toda a autoridade, ainda que o seu cônjuge se divorciou, ainda que o seu cônjuge foi embora, ainda que o seu cônjuge casou com outra pessoa, ainda que o seu cônjuge esteja morando com outra pessoa, não importa, igreja, diante do Senhor, a sua aliança, a primeira aliança, ela tem toda a autoridade diante do Senhor. Eu tomava posse disso, eu falava: Senhor, eu tenho autoridade na vida do meu esposo, ainda que ele esteja lá, ainda que ele tenha escolhido ir para lá, Senhor, eu tenho autoridade. Igreja, eu orava, eu lutava, eu jejuava, eu me posicionava, eu guerreava mesmo. Eu olhava para as minhas filhas e via minhas filhas daquela forma. Eu, ainda que tivesse dias que eu estava em cacos, em pedaços, eu falava: Senhor, eu vou orar, eu vou jejuar. Eu fazia às vezes 2 campanhas ao mesmo tempo.
Era de manhã, era de madrugada, acordava de madrugada para ter intimidade com Deus, lia a Bíblia, falava para o Senhor como eu estava e pedia para o Senhor e clamava para o Senhor. Eu declarava: Senhor, eu não aceito minhas filhas dessa maneira, não aceito elas passarem por isso. Eu não aceito ver minha família destruída, Senhor. Eu não aceito meu marido naquele lugar, Senhor. Envia os teus anjos na onde ele está, Senhor. Traga a confusão no arraial do inimigo. Meu Deus, em nome de Jesus, não deixe que ele fique feliz naquele lugar. Incline o coração dele a mim, Senhor, como sua esposa. Senhor, coloque o amor novamente, incomode-o nas madrugadas com sonhos. Faça ele sonhar com a gente, faça ele sonhar comigo, com as minhas filhas. Faça ele sentir saudades da nossa casa, da nossa família, Senhor. E eu orava e eu pedia para o Senhor: Senhor, muda, Senhor, transforma, Senhor. Não permita que ele fique lá. Amarre os demônios, amarre tudo aquilo que está prendendo ele naquele lugar. Senhor, destrói tudo isso, Deus. Destrói, vem com teu fogo. Meu Pai, envia o teu fogo naquele lugar. Vai queimando, vai consumindo toda a legião, todo espírito maligno. Sabe, igreja, eu orava para guerrear mesmo. Era uma batalha espiritual. Eu tomava posse da armadura de Deus antes da batalha e eu começava a guerrear mesmo pela vida dele. Todos os dias, igreja. Eu lembro que eu fazia várias campanhas do canal do Guapa, um canal muito bom para fazer campanhas. Guapa Animando o Deserto. Tem várias campanhas lá que você pode ver, até dos anos anteriores. Eu fazia campanhas de períodos anteriores ao que eu estava ali no momento. Eu fazia, não estava nem aí, igreja. Eu estava numa revolta tão grande, só que é o que eu entendo assim. A gente tem que se revoltar não contra o cônjuge, que está sendo usado pelo inimigo, mas você usar tudo aquilo que o inimigo está fazendo com você e você falar: então você está vindo para cima de mim, então eu também vou para cima de você. Você ir com tudo para cima do inimigo e pondo Deus na sua frente. Igreja, pode ter retaliação, não importa. Você às vezes você pode até levar umas bordoadas, mas que você também vai dar, e você vai arrebentar, e você vai para cima, você vai. Você tem que bater pesado, você tem que ir para cima mesmo. Olha só, igreja, eu achava que nada estava acontecendo. E quando meu marido voltou para casa, ele falou assim para mim, assim, que uma vez eles estavam numa festa, num local lá, e a amiga da OM se manifestou, e aí o espírito maligno começou a falar com ele. Falava para ele assim, que não era, que ele estava ali por causa de uma palavra que ele disse, e falou para ele que ele sabia que ele não amava ela. Olhava para ele e falava: você sabe que você não ama ela, e você sabe que ela tem muitos com ela, né? Então, assim, igreja, e nesse período eu achava que nada estava acontecendo. Nada estava acontecendo. E aí, igreja, pra você ter ideia, olha o nível de batalha espiritual. Os próprios demônios falando para ele que quem que ele amava. Os próprios demônios iam lá e ministravam para ele: meu querido, fulano, você sabe que você não ama ela, né? Sabe? Avisando ele. Eu acho que até os demônios estavam, eu tenho certeza que eles estavam já cansados de me ver lutando ali, de mandando fogo, mandando tanta coisa que eu pedi para Deus mandar lá onde meu marido estava, que esses próprios espíritos estavam falando para ele: tem muitos com ela, você sabe que você não ama essa daí, né? E sabe? Eu falei, depois quando ele me contou, a gente já tinha voltado, nós já havíamos reatado, né? Então, eu falei: nossa, aconteceu isso? Ele aconteceu. E eu fiquei pensando, falei: nossa, Deus, até isso o Senhor fez e eu achando que o Senhor não estava fazendo nada. Então, igreja, é assim que a gente tem que ser. A gente tem que ir para cima, a gente tem que lutar. Se você não tem força para lutar por você, lute pelos seus filhos. Lute pelos seus filhos, porque os seus filhos não têm que pagar o preço dos seus erros. Você que tem que pagar o seu preço. E se você tiver que lutar, guerrear, Pamela, mas é muita coisa. Fazer campanha, orar, jejuar, ficar de madrugada orando, expulsar demônio, e retaliação, e isso, e guerra, e, sabe? Muita coisa, meu querido, minha querida. É você ficar aí chorando, é você ver seus filhos sem o pai, sem a mãe. É você ver seus filhos tristes, abatidos.
Muita coisa é a sua família estar destruída. Muita coisa é você ficar da forma que você está, amargurado, ressentido, não se posiciona. Isso é muita coisa. Preso no passado, sem poder desfrutar daquilo que Deus tem para você. Cego. Isso é muita coisa. Deus está abrindo os teus olhos. Então se levanta. Se levanta como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Toma o teu lugar de guerreiro, e vai para cima. Para de ficar lamentando, porque ficar só chorando, lamentando o que Satanás faz com seus filhos, o que o inimigo faz com seu marido. Ai, meu marido fez isso, aí você chora. Ai, meus filhos estão sofrendo, você chora, não faz nada. Não ora, não jejum, não faz nada. Você quer como? Você quer ficar quanto tempo no deserto? Eu vejo pessoas tantos anos no deserto, não deixa a pessoa ir, sabe? Não se posiciona, não coloca Deus em primeiro lugar, não tem relacionamento com Deus. Quer buscar restauração e vive com foguinho com outra pessoa, com flerte com outra pessoa. Ou você é ou você não é, querido. Você precisa entender. Ou você está do lado de Deus ou você está do lado do inimigo. Então você precisa se posicionar. Amém? Vamos para cima. Para de ficar pondo empecilhos. Se Deus trouxe você para ver essa palavra, você é capaz. Amém? Se levanta. Começa a orar. Começa a buscar pela sua família. Até quando você vai aceitar ser um derrotado, ser um fracassado, olhar para sua família e ficar, ai, não tem jeito para mim. Ai, de 10 mil pessoas aqui que viram, que estão inscritas no canal, só 5, 10, 15 tiveram a família restaurada. É os poucos que decidiram não se fazer de bobo nas mãos do inimigo. São os poucos que quis pagar o preço. Porque, meu querido, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. As pessoas querem as coisas de mão abanando. Quer que Deus vá lá e entregue o casamento só na mão delas. Não quer mudar, não quer fazer nada. Então Deus não vai fazer. Se você for esse tipo de pessoa, você quer ficar andando no deserto até quando? Ai, irmã, mas eu tô 4 anos no deserto. Mas eu tô doida. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa você não fez. Alguma coisa você não tá fazendo. Então vamos acordar, igreja. Vamos acordar. Porque esse canal aqui não foi criado para você apenas orar, apenas Jesus. Esse canal foi criado para você se posicionar da maneira correta, para você sair desse deserto o mais rápido possível. Porque Deus não resiste quando Ele olha uma pessoa e fala, opa, esse daqui confia em mim. Esse daqui está se posicionando. Ele está orando, ele está clamando, ele está jejuando. Ele é dos meus. Olha o Antigo Testamento, vê se Deus falava pro povo de Israel, se preparavam para a guerra. Deus ia lá e arrebentava todo mundo, né? Os inimigos de Israel. Você está achando que Deus está te chamando para quê? Para você ficar apanhando do seu inimigo? Pra você ficar olhando seu inimigo destruir seus filhos? Ficar vendo seus filhos chorando, choramingando? Chama os seus filhos, vai orar. Vai orar com seus filhos. Meus filhos, vocês estão passando. Vamos orar. Vamos falar para Deus, vamos orar. Começa a orar, põe seus filhos para orar, para pedir pela vida do seu cônjuge que está perdido. A minha filha, onde ela ia, ela pedia para uma pessoa de Deus orar pelo cônjuge. Ia na célula infantil, ela pedia para orar pelo meu marido. Ela ia na igreja, ela pedia para orar pelo meu marido. Ela chegava no pai dela, pai, o senhor tem que voltar para casa. Pai, vamos orar. Você tem que falar para os seus filhos orar. Se posicione, igreja. Mostra para os seus filhos, faz os seus filhos fazer parte do milagre. Fala para os seus filhos, vem comigo, meus filhos, vocês vão fazer parte do nosso milagre. Vocês vão ver o milagre que Deus vai fazer na nossa casa, na nossa família. Vamos lutar. Quando seus filhos às vezes desanimar, ou até mesmo quando você desanimar, um vai ajudando o outro. Um vai falando, não mãe, não pai, nós vamos orar. O senhor lembra que o senhor falou que a gente tem que lutar? Aí o filho está desanimado, filho, não filho. Deus vai fazer, Deus está fazendo. A gente não está vendo, mas Deus já está fazendo. Vamos crer. Amém? Ficou um pouquinho longo, mas enfim, igreja, Deus fala do jeito que Ele quer, também não vou ficar medindo tempo, né? E compartilha essa mensagem é muito importante, o inimigo não apagou a primeira torre. Então, igreja, vamos para cima, vamos lutar pela nossa família? Vamos, igreja, acorda, igreja, acorda, Deus não te trouxe nesse deserto à toa, acorda. Deus trouxe você nesse deserto para te salvar e salvar você e a tua casa. Restaurar a sua família e a sua vida. Amém? Compartilhe essa mensagem, deixe o seu like, se inscreva no canal. Amém?
e até a próxima. Glória a Deus.